Brincadeira. Essa só pescou quem veio ontem, no curto, porém longo espaço de tempo em que eu coloquei o vídeo pós-final no ar aqui no canal, sem áudio. Cara, eu tava no gramado de Wembley, atrás do gol que, se não me engano, o Real Madrid marcou 2 vezes. E eu consegui gravar um vídeo mutado e postar. Enfim, não vou explicar tecnicamente o que aconteceu, mas eu não estava com o meu equipamento e eu também não tenho, enquanto pessoa mesmo, uma inteligência muito desenvolvida, né? Então você soma esses 2 fatores e o resultado foi aquele. Eu sei que, cara, eu perdi uma excelente curva, né, de audiência sobre o tema final de Liga dos Campeões, mas eu confio em você para espalhar a palavra desse vídeo, né? Dizer, caramba, o Fred, ele é um imbecil, mas ele pelo menos conseguiu postar um vídeo com áudio no dia seguinte, não é tanto tempo depois, etc e tal. Inclusive não tem tanto tempo assim que eu fui dormir, imagina o tempo que eu acordei. Mas, enfim, cá estou. E vamos falar um pouco dessa final, desse Real Madrid absolutamente imperial, né? Enfim, uma realeza imperial não é novidade desde que o mundo é mundo. E o Real Madrid, ele transforma, e é algo que eu digo já há algum tempo, a Liga dos Campeões na Liga do Campeão. 15 títulos para esse Real Madrid. Daqui a pouco eu vou entrar nos pormenores individuais, pormenores que não são tão pequenos assim, pelo contrário. E também quero falar razoavelmente do Borussia Dortmund, da experiência de cobrir a torcida do Borussia Dortmund ao longo do dia. Enfim, um pouco da cobertura também, mas, cara, esse Real Madrid é uma coisa... eu não vou dizer inigualável dentro da história do futebol ou do esporte, porque eu sei que, enfim, aquele Real Madrid lá do Paco Rento, ele conquistou, se não me engano, também 6 títulos em 11, ou algo assim, em muito pouco tempo. E esse Real Madrid, ele faz o mesmo, né? Esse Real Madrid... É muito surreal pensar que houve um tempo em que o Real Madrid viveu um jejum de 32 anos sem título da Liga dos Campeões, até o título de 98. E que houve um tempo aí mais recente em que o Real Madrid era eliminado sequencialmente nas oitavas de final da Champions League, até que chegou o José Mourinho e revolucionou a mentalidade, não digo do clube historicamente falando, porque né, já era o maior campeão da Champions, mas resgatou um pouco, emprestou essa aura do Mourinho mesmo, né? De querer vencer a todo custo. E muitas vezes isso irrita certas pessoas, mas eu adoro o Mourinho. E talvez por isso eu consiga admirar muito do Real Madrid, muito desse Real Madrid, que cada vez acho que tem menos desse Mourinho amargo, porque vai... É bonito isso, né? O quanto que, assim, o rótulo do clube, a impressão que você tem inicial sobre um clube, ela pode existir lá como um pano de fundo, enquanto a história vai se desenvolvendo, porque a história é um carro em movimento, e nesse momento, é claro que não é para todo mundo, mas eu sinto isso não só em mim, mas em outras pessoas, esse Real Madrid ele é mais carismático, né? É um Real Madrid do Vinícius, do Camavinga, do Rodrigo, do Kroos, não mais infelizmente, mas do Modric. Então ele vai do Bellingham, então ele vai, e do Ancelotti, né? Ele vai vivendo uma nova personalidade mesmo dentro desse não abandonar das vitórias e da obsessão por... É curioso porque a natureza disso eu discordo. Eu não acho que o futebol é apenas sobre vencer, e eu não acho que o futebol ele tem que ser contado apenas pelos vencedores e sobre os vencedores.
Mas o Real Madrid ele é tão obsessivo com isso, e ele consegue tanto, que quem sou eu para discordar, né? Então, enfim, o Real Madrid desperta certos conflitos dentro de mim, imagino que dentro de muita gente. Mas uma coisa é inegável e é a possibilidade de testemunhar de perto isso, não tão de perto quanto a gigante Tati Mantovani, mas ainda assim, por muitas vezes estar no lado perdedor para o Real Madrid, e se você encontrou o Real Madrid numa final de Liga dos Campeões, você perde desde 1981, são 9 finais seguidas que terminam em título. Olha o tamanho disso, gente. É muito doido, é muito doido. E ver isso de perto é algo impressionante. E ao longo da partida, e daqui a pouco eu falo mais do Ancelotti, quero falar do Vinícius também, mas ao longo da partida, o fenômeno que dá para chamar de um fenômeno madridista, ele foi se desenvolvendo e se desabrochando de uma maneira quase que cínica com o Borussia Dortmund, porque a cada oportunidade criada e desperdiçada pelo Dortmund, mais longe o time alemão estava da vitória. A sensação não era, cara, o Dortmund tá cheirando a gol, tá chegando, alguma hora vai entrar. Né? 1, 2, 3. Não tem outra escapatória, vai conseguir. Eu sei que tem aquele clichê de quem não faz leva, mas muitas vezes o time vai ganhando confiança e cara, a gente está falando apenas do primeiro tempo, né? Tinha muito jogo pela frente, então não havia por que o Dortmund se desesperar. Mas era o Real Madrid do outro lado, cara. Então a cada chance que você desperdiça contra o Real Madrid, mais confiante você deixa o adversário. Eu tenho uma certeza, sem nenhuma informação, apenas de uma convicção mística, de que, por exemplo, quando o ADM tenta driblar o Courtois, perde o ângulo e perde o gol, intimamente todo jogador do Real Madrid sorriu. Não de alívio, mas de... é isso aí mesmo, assim. Esse lance, ele acaba de nos deixar mais próximos da vitória e o grau de confiança sobe. Quando o Fulcro coloca uma bola na trave, eu tendo a imaginar que o Courtois nem precisou olhar para trás depois que a bola passou dele. Ele tinha certeza que não entraria. Porque é isso. E é disso que é feito esse Real Madrid também, não apenas, atenção, não apenas. Porque no segundo tempo o Real Madrid, por mais que inicialmente ainda tenha voltado pior do que o Borussia, pouco a pouco foi conseguindo, enfim, jogar futebol. E aí jogou bola mesmo. Depois do primeiro gol, que é um gol que na natureza, na nascente dele, é de uma casualidade incrível, e no fim dessa nascente é de um cinismo, mais uma vez, porque na nascente a casualidade é que um chute de alguém do Borussia ia para longe, do Borussia não, do Real Madrid ia para longe, eu acho que era de quem, cara? Não vou lembrar. Enfim, e aí alguém do Borussia desvia por desviar, e aí escanteio, essa é a casualidade, e o cinismo vem no gol de um cara de 1,73 m. Um cara que não faz tantos gols, apesar de estar numa temporada goleadora. Um gigante para a história do Real Madrid que eu demorei a respeitar, admito. Mas já tem alguns anos que eu respeito. E enxergo muito futebol no Carvajal. Ou no Carnaval. Como seria o título desse vídeo, inclusive, se não fosse que bom que foi o querido Vinícius. Mas, enfim, mesmo antes desse gol, o Real Madrid já estava começando a se soltar no jogo, a empurrar um pouco mais o Dortmund. E depois desse gol, dado o número de chances que o Real Madrid criou, não seria nenhum exagero que o placar terminasse 4-0, 3-4-0, assim, tranquilo. Cara, o Kobel fez diversos milagres. Diversas defesaças do goleiro do Borussia Dortmund. Então, o Real Madrid também jogou bola.
Mas para começar a jogar bola, precisou passar por esse processo que para o adversário é uma via crucis ali, né? O negócio, cara, o Real Madrid é um gato brincando com uma presa, né? Quando a presa acha que vai escapar, o gato deixa ela caminhar um pouquinho mais distante e volta. Porque é isso. E é um pouco agoniante se colocar na pele do adversário nesses momentos, porque todo mundo sabia o que ia acontecer. E aconteceu. Mas antes de falar do fim e da principal finalidade desse vídeo, inclusive, eu preciso tirar o meu chapéu para o primeiro tempo do Borussia Dortmund, para o que o Terzic fez com o Real Madrid, do Carlo Ancelotti, atenção, não é qualquer coisa fazer o que o Terzic fez. Gente, no primeiro tempo a minha impressão foi um Real Madrid encaixotado por um Dortmund que parecia ter 12 jogadores e quando sem a bola sempre chegava 2 segundos à frente ou raciocinava 2 segundos à frente de qualquer ou quase qualquer jogador do Real Madrid. E vejamos a diferença de orçamento de um time para o outro, né? E de temporada. De um lado um Dortmund aos trancos e barrancos na Bundesliga e de outro um Real Madrid imperial, mais uma vez, e agora dentro de La Liga, batendo uma pontuação que não batia desde o Real Madrid de Mourinho, dos 100 pontos. Cara, então assim, foi um primeiro tempo muito bonito de se ver. Por isso que a previsibilidade do resultado, ela não conta a história toda, porque houve uma imprevisibilidade do início do roteiro. Eu não esperava que o Borussia fosse jogar assim, tá? Eu sei que eu venho falando assim como meio mundo ao longo da preparação para esse jogo, que o favoritismo era muito do Real Madrid, que a lógica era da Real Madrid, e deu. Mas a maneira com a qual o Dortmund encaixotou o Real Madrid no primeiro tempo, ela é de se orgulhar. E eu sei que o futebol, ele, como é contado pelos vencedores e sobre os vencedores, ele não dá muito espaço para orgulho quando você perde. E eu entendo porque no fim das contas é uma competição e só tem o vencedor, mas eu não consigo entender completamente, apenas parcialmente, essa lógica, porque, gente, o Borussia, ele se meteu no clube dos cada vez mais bilionários, né? É a terceira final do Borussia, não é um clube pequeno, pelo contrário. Dentro da história da Liga dos Campeões, na Alemanha nem se fala, né? Mas dentro da Liga dos Campeões, é um clube campeão da Champions e que mais uma vez consegue chegar numa final, se intrometer. E como é que você não vai sentir orgulho disso, cara? Tem um vídeo que eu fiz, que eu espero que tenha sido postado já, de dois torcedores do Borussia, um pai e um filho, logo depois do segundo gol do Real Madrid, o filho chorando copiosamente e o pai tentando reanimá-lo. E eu não entendo alemão, mas acho que não precisa entender nenhuma língua para você compreender a mensagem que estava sendo passada lá, porque o pai apontava para o escudo e acho que era meio que assim, cara, esquece isso aqui, tá tudo bem. Olha para o que a gente fez até aqui e talvez a gente volte outra vez e vamos ter orgulho desse escudo, desse clube. E foi muito bonito ter essa proximidade que eu tive, especialmente ontem, com a torcida do Borussia Dortmund e com os sonhos. Entrevistei um casal que estava em 2013 e voltou para 2024. E aí vira piada, né? Imagino, mas eu vejo muita beleza, mais do que piada. Entendo que a piada também tem o seu papel. Vinícius Júnior precisa ser eleito o melhor jogador do mundo. Eu me sinto constrangido de ter que falar sobre premiação individual, ainda mais quando essas premiações individuais dão passos largos a cada temporada para o que deveria ser uma insignificância, dada a falta de critério, dada a falta de respeito, dada a falta de atenção à temporada. A minha sensação é que quando os votantes eles entendem as regras, o que não é sempre, eles votam com base em 2, 3, 4 jogos. E isso pode ser ok, mas é preguiçoso. Que mude-se o nome da premiação, então. Melhor jogador das finais.
né? O melhor jogador da final da Champions, o melhor jogador da final da Copa. Eu entendo que esses jogos têm que ter muito peso e precisam ter muito peso, ok? Eu não estou aqui contra isso, mas eu estou fazendo essa introdução do tema Vinícius porque o gol do Vinícius me aliviou e depois eu me senti feliz por ele. Mas o primeiro sentimento foi de alívio. Ufa, cara, pelo menos que bom que pessoas que têm preguiça de acompanhar futebol, por mais que tenham jogado e entendam do campo e bola muito mais do que qualquer jornalista, essas pessoas não assistem futebol e que bom que agora estão assistindo e Vinícius fez o gol dele. E antes do gol dele, ele era o único desafogo do Real Madrid em campo. Não acertou todas, mas ele era quem conseguia desatar os nós muito bem amarrados pelo Borussia muito antes do gol que ele marcou. Um gol dado pelo Madsen, né? Mas a minha sensação foi de alívio, que falar, cara, pelo menos agora não há nenhuma desculpa para ignorar o que o Vinícius Júnior fez nessa temporada. E mais uma vez numa final de Champions. 2 finais, 2 títulos, 2 gols marcados. É o jogador mais jovem a conseguir esse feito. Se eu não me engano, o Messi em toda a carreira tem 2 gols em finais de Champions. Eu não estou comparando a qualidade, mas é um parâmetro para demonstrar a grandeza do jogador brasileiro. É muito, muito, muito bonito ver que o Vinícius, ele cada vez mais cala a boca de pessoas absolutamente insignificantes. Não falo quem o critica, porque a crítica ela precisa existir. E o Vinícius não é perfeito e nunca vai ser perfeito, e nem tem a intenção de ser e nem pode ser cobrado por tal. Mas a gente sabe muito bem de quem eu estou falando aqui, né? Então é bonito, cara. É bonito. Mais uma vez esse moleque ele joga uma final de Champions como se fosse uma pelada no bairro. Não em termos de descompromisso, e sim, até porque pelada em bairro é uma coisa muito séria, mas em termos de alegria, de relaxamento, de sensação de que, sim, essa é a maior partida do futebol de clubes e eu posso dominá-la. E eu posso colocá-la no meu bolso como ele colocou. Inclusive, acho que ele jogou melhor agora contra o Dortmund do que contra o Liverpool na final de 2022. É isso, gente. Eu não posso me alongar tanto aqui, infelizmente, porque tem várias coisas para fazer. E hoje é meu aniversário. Então eu quero celebrar um pouquinho também, em meio ao trabalho. E queria pedir desculpa agora de verdade por ter postado um vídeo sem áudio. Se você chegou, né, bateu e voltou naquele vídeo. Ou por não ter postado vídeo nenhum até esse, se você veio aqui procurando algum conteúdo. E peço desculpas também por essa regata, mas o quarto tá um calor danado e eu não queria ligar o ar porque senão ia dar ruído no áudio. E não precisamos de mais problemas com áudio nesse canal, pelo menos nesses dias de muito mais tropeços do que passos corretos. Um beijo, viu? Mais uma temporada chega ao fim. Agora é a hora de conseguir abrir um pouco a lente para grande angular e trazer conteúdos para além do Big Six, para além da Premier League, para além da Liga dos Campeões, enfim. Vamos nos divertir ao longo desse verão europeu e inverno brasileiro. Espero eu. Um beijo, tá? Obrigado pela sua presença aqui e desculpa, não só qualquer coisa, mas por quase tudo. Até o próximo vídeo.